Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal e esse é o nosso contraponto de hoje. 358 anos separam um líder do outro. O contraponto de hoje é a Europa de Calvino versus as Américas de William Seymour. Para quem não sabe, João Calvino foi um dos pais da Reforma Protestante, um dos nomes mais relevantes do protestantismo, porque não ficou só no ato da Reforma, mas a sua doutrina ela segue até hoje muito forte no meio reformado, que é o calvinismo, né? A doutrina da predestinação. William Seymour é um negro que foi tocado pelo Espírito Santo de maneira especial lá pelos idos do ano 1906. É ele o chamado pai do pentecostalismo, o movimento lá da Rua Azusa. William Seymour é o precursor desse movimento, é ele quem começa, é ele quem dissemina, e esse movimento, o pentecostalismo, se propaga pelo mundo inteiro. O que eu gostaria de fazer aqui nesses poucos minutos que temos de reflexão é fazer uma análise. Não é aqui jogar confete em um ou em outro, nem causar polêmicas desnecessárias, além das que já existem entre arminianos e calvinistas. A galera que gosta de perder tempo com essas bobeiras. Mas eu gostaria de chamá-los à reflexão do seguinte: como está a Europa de Calvino hoje? É óbvio que a gente deve fazer as devidas ressalvas, mas a Europa de Calvino, que brilhou com a reforma, eles conquistaram, fizeram conquistas sociais, influenciaram governos. Se a civilização europeia se tornou civilizada e a potência que foi, deve-se muito à reforma protestante. Muitas conquistas foram feitas através da reforma. Porém, esse movimento intelectualizado, mas reticente com a manifestações espirituais, a experiências espirituais, muito restrito, muito ali letra, só a escritura e tudo mais, esse movimento perdeu força. A Europa hoje conta com menos de 9% da população, a União Europeia, são dados da União Europeia, que menos de 9% da população se declaram protestantes. A Igreja da Escócia, a Igreja Presbiteriana da Escócia, perdeu mais de 1 milhão de membros em 60 anos. Olha bem para você ver. Então, a Europa também está passando por um outro fenômeno, que é a imigração, né? Muitos imigrantes islâmicos, muçulmanos, e eles costumam ter famílias numerosas, e eles também não costumam permitir que os seus filhos escolham qual religião seguir. Eles geralmente seguem a religião dos seus pais, é imputado a eles isso, e eles vivem dessa forma, faz parte da cultura islâmica. Raramente um fruto cai muito longe do pé nas famílias islâmicas. Então, os jovens, na sua maioria hoje na União Europeia, a maior parte dos jovens são muçulmanos. Então, em algumas décadas, praticamente o Islã vai dominar a Europa. A Europa de Calvino, a Europa reformada, será islâmica. Por outro lado, nós temos as Américas, influenciadas pelo movimento pentecostal, movimentos do Espírito, que buscam os dons espirituais, que acreditam na continuidade dos dons e dos ministérios que Paulo cita nas suas epístolas e tudo mais. O movimento pentecostal é forte no mundo inteiro, mas eu quero traçar esse paralelo entre a Europa e as Américas, porque nós estamos no Brasil e o Brasil faz parte do continente americano. O movimento pentecostal também tem lá os seus problemas, tem lá as suas vertentes, tem lá os seus equívocos também, tem em algumas vertentes aí, uma certa ojeriza pelo conhecimento. Dizem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles se arrebentam de orar, mas não leem a Bíblia. E quando leem, não entende o que lê e prega sem saber o que está falando. Por outro lado, presbiterianos, calvinistas, daqueles mais acirrados, aqueles mais xiitas, para eles é só a Bíblia e nada mais. Eles têm até uma certa dificuldade de chamar os seus líderes de pastores. Por isso o título reverendo,
Porque reverendo não está na Bíblia, mas de um modo geral, reverendo é alguém que é reverenciável, alguém que tem uma vida ilibada. Porque se eles não acreditam na continuidade dos dons, se eles não acreditam na continuidade da ação do Espírito, da unção, da imposição de mãos e tudo mais, então não faz sentido chamar de pastor, já que faz parte dos 5 ministérios que Paulo fala em Efésios. Aí fica complicado também, porque a galera começa a pensar na Bíblia aquilo que serve, aquilo que interessa, aquilo que é relevante ou não. O movimento pentecostal, com um neopentecostalismo agora, está enfrentando problemas que beira assim a loucura. A galera vendendo vassoura ungida, a galera que sobe no monte e ora por tijolinho, a galera que sobe e ora por chave, que ora por galão de água. Irmãos, vamos lá. Deus tem lá os seus meios de fazer as coisas que a gente não compreende. Mas tem gente que está passando dos limites, né? Tem pentecostal aí que tá passando do limite, tá beirando já a esquizofrenia, a loucura e a maldade mesmo, safadeza, né? De brincar com a fé das pessoas, com a falta de conhecimento das pessoas. Então o movimento pentecostal, ele continua pungente, ele continua crescente. As igrejas que mais se desenvolvem são de origens pentecostais, em detrimento das reformadas, né? Mas esse crescimento exponencial numérico, ele não tem refletido em qualidade. Porque, veja, o número de evangélicos hoje, em 2025, é mais do que o dobro do que na década de 90. Mas os valores morais da nossa sociedade não melhorou. Os números, os índices não melhoraram. Muito pelo contrário, eles pioraram. Então, como que uma sociedade pode aumentar a sua quantidade de gente que se declara cristã, que se declara filha de Deus, filho de Deus, servos de Deus, pessoas que carregam Bíblias debaixo do braço ou no celular, pessoas que vão aos cultos pelo menos uma vez por semana, vai religiosamente para os seus cultos, e levantar suas mãos, glorificar a Deus, orar em línguas, entregar profecia, receber profecia e tudo mais. Transferência de unção, ano de rompimento, ano de aceleração, e a gente olha para a nossa sociedade e ela está cada vez pior. Aí alguém vai dizer que isso aí são sinais dos tempos, mas os sinais dos tempos também envolvem pessoas que carregam Bíblias, mas que não são levadas pela palavra. Paulo já falou sobre essas pessoas, Pedro falou sobre essas pessoas, que tem comichão nos ouvidos, que tem coceira nos ouvidos, gente que está indo para esses eventos aí e está erguendo a mãozinha, muito carisma e pouco caráter, né? Muita Bíblia sendo carregada e pouca leitura e pouca prática, pouca renúncia, né? Igrejas como empresas de entretenimento que está lá oferecendo a melhor infraestrutura para os seus agregados, para os seus clientes. Pastores não pastoreiam mais almas, eles são gerentes de um grande negócio rentável. Infelizmente, você não vê, infelizmente não, felizmente, para os presbiterianos a gente não vê igrejas reformadas envolvidas nesse tipo de idiotice, nesse tipo de estratégia humana. Se você for buscar, a maior parte, para não dizer todas, essas igrejas hoje, empresas de network, de coachings, de gente que vai lá para massagear o ego, que trata a crente como cliente, a maioria delas são de origem pentecostal, infelizmente. Infelizmente. Então, se por um lado a Europa de Calvino hoje é islâmica, as Américas de Seymour e o seu pentecostalismo está contaminado pela safadeza, pela maldade e pela ganância do dinheiro, pela ganância de poder. Então os dois movimentos aí têm lá as suas virtudes e têm lá os seus deméritos, os seus defeitos. Agora, o que nós devemos fazer com isso? Vamos pegar essas informações, vamos fazer uma análise. Qual é a melhor igreja que eu tenho para frequentar? A mais próxima da minha Bíblia, quer seja ela reformada, quer seja ela pentecostal. Neopentecostal, eu já recomendaria que você nem perdesse seu tempo visitando ou procurando, tá? Se você tiver que escolher entre um reformado e um pentecostal, escolha o que estiver mais próximo da sua Bíblia. Se você é alguém que acredita nos dons espirituais,
obviamente você vai se encontrar dentro de uma igreja pentecostal. Procure uma igreja onde o seu pastor tenha um histórico de vida, procure saber quem ele é, procure saber de onde surgiu esse ministério, antes de você se filiar, antes de você fazer parte dessa igreja, se membrar nessa igreja. E aonde quer que você for, seja numa igreja reformada ou pentecostal, leia a palavra, medite na palavra. Ela é o filtro que você vai usar, porque é ela quem te conduz à santidade, ao conhecimento, é ela que vai te guiar. Não são os costumes da igreja, nem as doutrinas, quer sejam elas calvinistas ou arminianas. Fique com essa palavra, encaminhe esse vídeo para o seu amigo presbiteriano, encaminhe esse vídeo para o seu amigo pentecostal e deixa o pau cair a folha. E que Deus em Cristo vos abençoe.